Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E hoje vamos falar aqui um pouco sobre o ser humano ou o homem e o ser espiritual ou o espírito. Estamos aqui hoje eu, Antônio Costa, e junto o Arquimedes Santos. Eu vou pedir para o Ricardo se apresentar. Quem é aqui do ABC ou que frequenta as casas deve conhecer bastante ele. Mas, Ricardo, se apresenta para a gente, por favor. Olá, Antônio. Olá, Arquimedes. Olá, você que está me vendo, ouvindo nesse momento. É sempre muito bom estar trabalhando com vocês, né, conversando um pouco com vocês, falando um pouco da nossa doutrina espírita. Se você não me conhece, eu sou o Ricardo Michelin, eu sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Redentor aqui de Santo André, mas também sou um divulgador da doutrina espírita, tanto no nosso movimento de aliança, quanto expondo aulas, fazendo palestra, né? Enfim, esse é o nosso trabalho voluntário de divulgação de Jesus de Nazaré, principalmente olhando a vida de Jesus, o quanto ela é importante para o nosso crescimento, né? Eu costumo dizer, não quero me alongar muito, Antônio Arquimedes, mas eu costumo dizer que, independente da doutrina que você segue, se você conseguisse colocar só 10% daquilo que Jesus colocou como prática cristã, a gente já estaria bem demais, né? Estamos aí. Estou pronto para poder trabalhar com vocês, para poder conversar com vocês, enfim, poder contribuir com o tema desse podcast. E só lembrando aí, né, que o Ricardo teve com a gente no episódio 11, episódio chamado Transição Planetária. A gente estava lá no começo da pandemia, ali o assunto estava em alta, né? Era uma época que ó, nossa, tá desencarnando gente pra caramba, o que tá acontecendo? É a transição, não é? O assunto era meio que esse. Quem tiver a curiosidade de ouvir aí, foi um episódio bacana. A gente gravou em um outro formato, não estava em vídeo, mas deu pra gente. O Ricardo trouxe muito conhecimento para a gente nessa época. E eu não esqueço de um comentário seu lá, Ricardo, que tinha uma pergunta assim, né, de pensar, né, sobre a última reencarnação, né? E você fala assim para a gente que a gente deve sempre levar essa aqui como a última, não ficar preocupando com o futuro, não. Essa aqui é a mais importante, né? É isso aí, Arquimedes. E olha como o tempo passa, né, meu amigo? Acho que eu fui um dos, como você falou, o episódio 11, um dos embrionários lá desse formato que vocês começaram brilhantemente naquele momento. E estamos aqui depois, acho que de 2 ou 3 anos, né? Estamos aqui, 2 anos, eu acho, ou 3. Estamos aqui para poder contribuir mais um pouco. Boa, muito bom. O assunto que a gente trouxe aqui para conversar, né, hoje, bater um papo com o Ricardo, é uma pergunta que às vezes as pessoas que estão, né, no tratamento espiritual ou simpatizantes, muitas vezes as pessoas chegam, né, até a gente, sabe que a gente é espírita e sempre pergunta essa relação, né? Eu sou um ser humano que tem um espírito, na verdade sou um espírito que estou tendo um corpo. Como que a doutrina explica, o Ricardo, essa questão de homem versus espírito, ser humano versus ser espiritual? Legal, Antônio, você sabe que eu quando falo isso dentro das escolas que eu exponho aula, né? Eu costumo mostrar aquela imagem que está na Capela Sistina do Vaticano, onde aparece a imagem de Deus, né, um velhinho lá, né, vou colocar um velhinho aqui entre aspas, envolto dos seus anjos, né, esticando a mão e criando Adão, né, e Adão um jovem, bonito, forte, né. Essa parte do afresco da Capela Sistina, pintada por Michelangelo, ela é conhecida como a criação de Adão. E Michelangelo, quando pintou a Capela Sistina, ele pintou traços, né? Enfim, do movimento bíblico, do movimento católico, e ele reproduz aquilo que está na mente do ser, né? Naquela época, a imagem e semelhança de Deus era a criação de um homem
na nossa característica, né? E, consequentemente, Michelangelo só retratou o que está no conceito popular. Quando o homem fala, né, eu sou a imagem e semelhança de Deus, ele remete efetivamente ao ser físico. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar, já na primeira pergunta de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, o que é efetivamente Deus. E quando a gente entende que Deus é espírito e não um formato humano, né, um formato físico, você começa a quebrar os conceitos, então. Peraí, se Deus é espírito, o que é que eu sou enquanto imagem e semelhança divina? Né? Onde é que está a minha semelhança divina? Onde é que está a minha essência divina? E aí a única explicação é que eu sou espírito. Então se efetivamente eu sou espírito, a imagem e semelhança de Deus e a essência de Deus em mim, o que é o corpo humano, então? E aqui a gente, então, vai começar, dentro da própria doutrina espírita, a, a avançar no entendimento de que existem planos, e quando eu digo planos, eu divido em plano espiritual e plano material. Quando eu sou criado dentro do conceito da criação divina, da criação de Deus enquanto espírito, estou no plano espiritual, que é a minha origem, e é sempre a minha morada. Morada essa que vai sofrer determinados momentos de elos fora desse plano espiritual ao qual eu estou no plano material. E quando eu estou no plano material, olhando de forma muito simplista, eu tenho que usar e abusar dos meios materiais que o planeta me dá. E esse uso e abuso da matéria que o planeta me dá, e aqui no caso o nosso querido planeta Terra, é estar em duas pernas, andando na vertical, tendo lindos olhos, linda voz, não é? Sendo o Brad Pitt de determinados momentos, e consequentemente é aí que eu entro num corpo humano. Então, o homem, efetivamente, dentro do plano material, tem essa característica, mas é claro que ele não é essa característica. O homem é o ser espiritual, a essência divina, e aqui um ponto adicional que eu costumo focar muito, o psiquismo do ser. Então, eu sou o psiquismo, eu sou o espírito, eu sou a essência divina individualizada, que quando no plano material assumo o formato disponível no planeta, que hoje a gente vai chamar de corpo humano. Uma das coisas que, não vou falar que foi uma surpresa, mas foi um conhecimento interessante que o estudo um pouco mais aprofundado da doutrina me trouxe, né, que é quando a pessoa fala assim, eu vi um espírito, eu estou vendo um espírito, as determinadas denominações, né, as várias que usam, né, que quando a gente desencarna e vira, entre aspas, o espírito, né, quando fala que está vendo o espírito, você não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito, né, que é o que molda o corpo espiritual. O que acontece assim com a gente quando a gente desencarna, assim, desencarnou, acabou o corpo, né? O corpo físico ficou lá estirado, acabou. E o que acontece com ele, Ricardo? O que acontece depois disso, né? Com o meu individual? Eu vou dar um passo atrás para poder criar essa visão, né, Arquimedes? O passo atrás que eu dou é assim, nós enquanto espíritas, nós vamos entender que a vida espiritual ela é
eterna. Então, eu, quando digo que eu tenho a vida eterna, eu estou falando do espírito que hoje anima um ser materialmente conhecido como Ricardo Michelin aqui. Mas o meu espírito, né, que anima o ser conhecido como Ricardo Michelin, efetivamente é eterno, e essa camada física acabará em algum momento. Eu espero que acabe um pouco mais distante do que eu imagino, não é? Mas essa característica da animação de Ricardo Michelin, ela vai acabar num determinado momento. Acontece que eu, enquanto espírito, a primeira vez que eu venho para um processo encarnatório, eu não tenho um formato definido. Isso é importante a gente entender, né? Que do ponto de vista espiritual, eu vou moldar o meu corpo perispiritual na minha primeira encarnação. Então, encarnei a primeira vez, e não importa quando, né? Possivelmente a minha primeira encarnação foi há mais de 150 mil anos, né? Partindo do princípio que eu tenha tido a primeira encarnação aqui no planeta Terra. Então, aí moldei o meu perispírito. Moldei numa característica física, como se eu fosse fazer um molde de massa que a gente está acostumado a ver na brincadeira de criança, onde você, com massinha, você molda um corpo físico. A partir daí, a gente começa a estudar os corpos existentes para o ser, e a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas entenda que quando eu estou encarnado, quando eu estou no plano material, eu tenho uma sequência de corpos, onde o mais denso é o que a gente vai chamar de corpo humano, e é por isso que a gente chama de reencarnação, né, que é o corpo de carne, vamos dizer assim. E quando eu perco o corpo mais denso, eu fico, entre aspas, com o formato desse último corpo existente. Mas isso não é via de regra. E por que não é via de regra? Porque o meu corpo mais sutil, que nós vamos chamar de perispírito, ele tem a capacidade de ser moldado do ponto de vista psíquico. E aí a gente também pode falar sobre isso. Mas vamos partir do princípio, então, que é o básico, né? Nós vamos partir do princípio que eu sempre estarei com o meu último formato. Então, o que eu vejo ao desencarnar é a característica física que eu tive atrelado à minha formação psíquica. Então, o ser encarnado que vê um espírito, né, vamos dizer assim, o que ele está vendo? Ele está vendo o perispírito com a característica da sua última encarnação, atrelado ao psiquismo, que é um fator importante nessa questão. E assim eu fico até a minha próxima encarnação. A minha próxima encarnação, modo o meu corpo perispiritual novamente e vou dando margem à minha construção evolutiva, tá? Você pode perguntar assim para mim, mas por que você fala do psiquismo, Ricardo? E aqui eu vou dar um exemplo bem fácil da gente entender. Imagina que eu tenho 50 anos hoje. E durante os meus 50 anos de vida, eu sempre tive o corpo perfeito. Imagina que aos 50 anos, ao chegar aos 50 anos, por algum problema da vida, não importa qual, eu sofro a amputação de uma perna. E vivo mais 50 anos. Ou seja, eu tive uma vida encarnada no plano material de 100 anos. 50 anos com duas pernas, 50 anos com uma perna. Desencarno. Desencarnei sem uma perna, né? Como é que estará o meu perispírito? Com duas pernas ou com uma perna? E aí a resposta vem assim: como é que o psiquismo se sente?
Se o psiquismo se sente com duas pernas, o perispírito molda a perna que tinha sido amputada. Se o psiquismo continua se sentindo com uma perna, ele continua moldando o perispírito com uma perna só. Até que ele possa despertar e perceber que é uma construção psíquica o molde perispiritual. E aí tem um filme que eu gosto muito, né? Um filme americano chamado Amor Além da Vida. É um filme antigo, onde os filhos que estão desencarnados, eles se moldam para não se apresentar no corpo físico que o pai conhecia. E aí tem toda uma trama por conta disso, né? Então, a gente consegue perceber, né, que mesmo o americano entende que a moldagem do corpo perispiritual é possível e bastante frequente, vamos dizer assim. Então é quase como eu, como um ser espiritual, né, vou reencarnando, né, me fazendo em corpo para ter aqui uma série de experiências, vivo aqui 50, 60, às vezes menos tempo, desencarno, quando eu passo para lá eu perco só o corpo físico, eu ainda continuo a vida com os outros corpos, até que em um momento eu volte, e você falou, talvez isso aconteceu há 150 mil anos, então eu já tive várias reencarnações, várias vidas aqui, mas no final das contas, né, para que tudo isso, né? Por que daqui a pouco eu vou desencarnar de novo, vou continuar tendo as minhas interações no plano espiritual com essa fisionomia, mas aí vai chegar uma hora que eu vou falar assim, agora eu quero voltar e reencarnar. Qual que é o sentido, né, o propósito dessa, para nossa vida, assim, o porquê que acontece tudo isso? Legal, Antônio. Eu acho que um ponto importante é entender o porquê da criação divina, né? Deus, ele cria constantemente os seres espirituais, e esses seres espirituais estão, quando criados, sempre tenderão ao divino. E tender ao divino implica em eu caminhar na direção de Deus. E quando a gente fala caminhar na direção de Deus, é bom que se entenda que esse caminho, de fato, é evolutivo. Hoje, vamos dizer, a qualquer momento, eu posso conversar com Deus, né? Jesus já disse lá atrás, né? Se você quiser orar, tranque-se no silêncio do seu quarto, né? Na privacidade do seu quarto e converse com o Pai. O fato de eu conversar com ele não quer dizer que eu estou evolutivamente na mesma proporção dele, né? Então, tender a ele é evolutivamente falando. E é por isso que a gente vai ter, dentro da visão espírita, uma série de classificações, né? De níveis vibratórios evolutivos que vão fazer com que a gente tenha efetivamente uma visão de quanto mais eu evoluo espiritualmente, mais próximo de Deus estarei, né? E mais fácil essa conversa com o divino fica. Então, por que eu estou num processo constante de encarnação e desencarnação, vamos dizer assim, né? Justamente para que eu coloque em prática as questões evolutivas. Eu costumo usar um exemplo, Antônio Arquimedes, que você pode fazer 6 anos de faculdade de medicina, mas você só vai saber se aprendeu a operar efetivamente quando você coloca a mão no bisturi e corta a pessoa lá, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito de ser diferente. A evolução espiritual é do mesmo jeito. Então, só exemplo, né? Eu aprendo no plano espiritual
que eu preciso perdoar alguém. Isso é uma questão evolutiva. Quando eu coloco esse entendimento no meu psiquismo, o segundo ponto vai ser assim: vamos colocar em prática, então? E eu só consigo colocar em prática no momento que eu venho para o plano material, estou confrontado com alguma coisa que vai fazer com que eu, entre aspas, me aborreça, e tenho que praticar o perdão, ao qual eu já tinha aprendido no plano espiritual que é necessário fazer. E aí pode ser que eu consiga ou não, né? Esse é o grande charme. Então, enquanto eu não conseguir agora, eu vou voltar de novo na operação lá do médico, né? Se eu pegasse o bisturi, abrisse a pessoa e a pessoa falecesse na minha mão na primeira, eu vou dizer assim, falhei, né? Não vou operar mais? Não, vou ter que continuar tentando, né? É claro que a medicina não é assim, vocês estão entendendo, né? Mas eu vou ter que continuar tentando até que a operação dê certo, né? Do ponto de vista evolutivo espiritual é a mesma coisa, ou seja, não conseguir perdoar a primeira vez, eu vou ter que continuar tentando até que isso esteja introjectado, né, efetivamente no meu psiquismo e na minha vivência. Esse é o grande charme da evolução. E vai até quando, né, Antônio? Até que eu chegue no limiar entre nós e Deus, espiritualmente falando. Não tem como fugir disso, então. Então a gente vai nesse ciclo até a gente conseguir. É como se fosse as estações de uma rádio, né? A rádio tem várias estações, a gente está tentando subir de frequência numa estação até que a gente vai chegar na estação 1000 ali, que seria uma estação divina. A gente está aqui na estação 80, 82, 83. Vai tendo essas experiências. E aí você falou do perdão, né? Pode ser que a gente queira aprender, a gente precisa aprender o perdão, a gente precisa aprender. Os moldes disso acaba sendo Jesus, né? Como que a gente vai subindo nessa escala, ou como a gente vai subindo nessa frequência, como que a gente vai tendo essas experiências. E aí, por isso que a gente sempre fala muito, né? O objetivo não é a religião A, B ou C, mas é como que a gente incorpora. Então, posso usar Jesus como um exemplo para eu ir subindo nessa escala até algum dia a gente provavelmente vai encontrar novas escalas, novos objetivos, mais ou menos assim? Eu costumo dizer, Antônio, que de fato a gente tem, dentro da construção evolutiva do ser, nós temos que trabalhar três elementos importantes, né? O primeiro elemento importante é o intelecto, e o intelecto está diretamente ligado àquilo que eu consigo absorver dentro de uma encarnação, né? Então, eu vou só dar um exemplo aqui. Nós, quando nascemos, eu vou dizer, nessa minha atual encarnação, evidentemente, quando eu nasci em 1971, não existia a mínima condição ou possibilidade de eu fazer uma reunião online vendo e ouvindo vocês, né? Não existia essa condição. Então, o meu intelecto não estava preparado para isso. 50 anos depois, eu consigo fazer isso com naturalidade. O intelecto conseguiu criar essa condição, o intelecto conseguiu aprimorar essa condição e o intelecto fez com que eu aprendesse a me comunicar dessa forma. Então, isso é evolução intelectual, que eu não perco mais. Eu consegui nessa encarnação e isso vai ficar registrado no meu psiquismo para a vida eterna, não tem jeito, tá? Esse é um primeiro ponto de trabalho evolutivo. O segundo ponto de trabalho evolutivo é moral, a moral. E é claro que se eu olhar do ponto de vista daquilo que a gente acredita, Jesus é o principal pilastra moral que eu deveria estar seguindo, né? Mas Jesus não é a única pilastra moral, né? Então, se você olhar nas religiões ocidentais, você também vai encontrar pilastras morais para que o ser possa orbitar nesse entendimento, né? Quanto mais eu consigo, e aí vem um ponto importante, quanto mais eu conseguir viver no coletivo de forma
fraterna, vamos dizer assim, mais eu consegui evoluir moralmente, e eu vou atrelando isso com a minha evolução intelectual. E o terceiro ponto importante evolutivo do psiquismo do ser, nessa construção evolutiva, é do sentimento. E aí o amor é o sentimento que mais tem que ser trabalhado, né? Que é o sentimento que a gente menos entende. Por que a gente menos entende? Porque a gente ainda mistura muito o sentimento do amor com posse, né? O sentimento do amor com propriedade, o sentimento do amor com orgulho, né? E por aí vai. Então, quando eu estou trabalhando esses três pontos evolutivos dentro da minha construção evolutiva, ao eu conseguir evoluir no máximo esses três pilares, eu estarei lá no nível crístico, que era da onde Jesus saiu. Esse é o charme, né? Então vai ter hora que eu vou evoluir muito intelectualmente, mas minha moral e sentimento não evoluem tanto. Aí eu venho para uma reencarnação onde meu propósito é evoluir mais moralmente do que intelectualmente, e por aí vai, né? Por aí eu vou mesclando tudo para que eu possa me tornar um ser perfeito. Voltando um pouquinho meio que a gente vai ficar circulando nesse assunto, né? O homem, o espírito e tudo mais. Mas aí você conseguia passar para a gente um pouco assim de como que é que funciona, né, o processo do desencarne, né? Como que ele acontece? Existe um tempo pré-determinado que a pessoa fica no mundo espiritual para voltar? Como funciona isso? Legal, Arquimedes. Agora eu vou só teorizar, né? Vou só teorizar agora. Imagina que eu estou no plano espiritual, né? Então, se eu estou no plano espiritual, é porque não estou encarnado. Na grande maioria das vezes, pode ser que me deem a possibilidade de eu fazer um planejamento encarnatório. O planejamento encarnatório vai existir para qualquer um. O que vai diferenciar é que, para uns, é dada a possibilidade de planejar em conjunto. Para outros, eu já recebo o pacote fechado, né? Está aqui o teu planejamento encarnatório, não tem jeito. Dentro desse planejamento encarnatório, existe uma visão de quanto tempo eu ficarei na matéria. Então, apenas exemplo, né? Imagina que meu plano encarnatório estabelece que para mim cumprir tudo o que está planejado, eu preciso de 80 anos na matéria. Venho para a encarnação. Quanto tempo eu vou ficar encarnado? Na teoria, 80 anos. Tudo bem? Acontece que eu interfiro diretamente no planejamento encarnatório. E quando eu falo de interferir diretamente no plano encarnatório, vamos para o lado físico. O quanto eu, como sendo, eu vou usar um termo de direito aqui, como sendo fiel depositário do corpo físico que eu ganhei na encarnação, cuido bem dele para que ele viva 80 anos. Então, se eu, por exemplo, abuso na bebida, abuso no fumo, abuso na comida, que vai deteriorando o meu corpo físico, em vez de eu conseguir cumprir os 80 anos encarnatórios, eu vou cumprir 60 anos encarnatórios. Porque eu estraguei tanto o meu corpo que fisicamente ele não consegue mais chegar aos 80. Então, apesar de eu ter um plano encarnatório que assumia 80 anos de experiência encarnatória, dependendo como eu cuido do corpo físico, eu posso reduzir esse tempo encarnado. E Foi o que isso é um aconteceu problema. com o André Luiz, né, retratado no Nosso Lar, mais ou menos isso. Quando ele desencarnou, do lado de lá ele acabou sendo considerado como um Um suicida suicida, antecipado. Esse é um exemplo. é isso aí. Um suicídio inconsciente que antecipou o término da vida física dele, ao qual fez com que ele não cumprisse o plano encarnatório.
Então, observa que eu já saio com débito, né? Se eu for nessa linha, eu já saio com débito, que a gente poderia depois falar a respeito. Mas, enfim, esse é um ponto. Vamos dizer que eu consegui cuidar bem do meu corpo físico e chego nos 80 anos, né? O plano encarnatório era de 80, né? Cheguei nos meus 80 anos. Mas eu cheguei tão bem fisicamente que o plano espiritual diz o seguinte: dá para ficar mais uns 10 anos aí, né? Do jeito que tá, o Ricardo não está fazendo nenhuma besteira, né? Está ajudando a divulgar o cristianismo, né? Continua dando aula, imagina dando aula com 80 anos, né? Continua dando aula, né? E aí, efetivamente, o que acontece? O plano espiritual diz assim: vamos dar mais uma extensão de planejamento encarnatório, né? Então, em vez de 80, vamos esticando até o corpo físico sucumbir, que pode ser com 90, com 100 anos, né? Tá tudo certo, né? Então, observa que, apesar de eu ter uma base, ela pode sofrer variações, até por conta do tratamento físico que eu dou. E aí desencarno. De novo, do ponto de vista teórico, eu posso ficar no plano espiritual entre 100, 200, 300, 400, existe registro de até 500 anos no plano espiritual. E eu gosto, dentro dessa visão, eu gosto de fazer uma seguinte brincadeira matemática. Se eu partir do princípio que eu posso ficar até 400 anos no plano espiritual e posso ficar 100 anos encarnado, até 100 anos encarnado, um ciclo encarnatório tem 500 anos. 400 no plano espiritual e mais 100 no plano material. Isso aqui eu fechei um ciclo encarnatório. Porque a próxima etapa eu vou ter novo planejamento encarnatório, novo entendimento no plano espiritual, né? Novo, né? Então, imagina que eu tenho um monte de coisa nova que vai culminar com uma nova encarnação. E aqui, olha que interessante como eu sou novo. Agora eu vou colocar aqui, vamos ver se você que está me ouvindo, você que está me assistindo, acompanha o raciocínio aqui, do maluco Ricardo. Supondo que eu estivesse encarnado na época de Moisés, nós estamos falando em torno de 6.000 anos, né? Moisés era 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, dá 6.000 anos. Se eu tiver um ciclo encarnatório de 500 anos, 6.000 dividido por 500, né? Vai dar aí aproximadamente 12 encarnações, que não é nada, se a gente olhar do ponto de vista evolutivo, né? Então eu tive 12 experiências encarnatórias construindo o ser espiritual do ser espiritual que hoje anima o Ricardo Michelin. E dentro dessas minhas 12 experiências encarnatórias, esses meus ciclos foram fazendo com que eu evoluísse intelecto, moral e sentimentalmente. E hoje eu estou aí numa etapa construtiva de um futuro término de um ciclo encarnatório que eu espero que acabe aos 100 anos dessa encarnação. Então sempre tem um plano maior, sempre tem um projeto divino sobre a gente. Acontece que muitas vezes é o que a gente fala do compulsório, né? Tem gente que não dá o mínimo pitaco, né, no projeto, né? Alguém foi lá e bolou o projeto pro Antônio e falou: Antônio, compulsório, só vai e reencarna. Tem outras horas que eu Antônio, achei. eu brinco que esse tipo de situação aí não é tão difícil encontrar, né? Tem gente que a gente convive que a gente fala, pô, não é possível, esse cara não tá feliz aqui agora. É Tem horas que compulsório. eu acho que o projeto foi apresentado para mim e eu fiquei consciente dele. Tem horas que ele deixa dar um pitaco, né? Dá um pitaquinho aqui, você quer ir para lá ou para cá? Tem horas que a gente vai participando desse. Mas então, não tem acaso, né? Eu não nasci aqui nessa família por acaso, porque o meu espírito estava passando perto ali na hora. Opa, sem querer eu nasci. Tem um projeto maior sobre a gente. Acho que tomar consciência desse projeto maior muda até a forma como a gente encara os nossos problemas.
Não tem o acaso, existe, como você bem colocou, um plano maior que está autorizado pelo plano espiritual superior, mas, e aqui é um ponto que eu adoro, né? Eu não sou um robô ou uma marionete na mão do plano espiritual. Então, apesar de eu ter um plano encarnatório, Deus, na sua suprema sabedoria, ele diz o seguinte: está aqui o teu plano, essa é a tua linha mestre, para que você, se você conseguir cumprir tudo isso nessa encarnação, você vai evoluir muito rápido, mas está na sua responsabilidade. Então, como eu não sou um robô, nem uma marionete, ao estar encarnado, eu vou mudando o plano encarnatório. E eu posso estar mudando para me beneficiar do ponto de vista evolutivo, ou, para mim, vou colocar entre aspas, me prejudicar do ponto de vista evolutivo. Né? E isso é o charme. Né? Eu digo charme porque, se não fosse assim, por que eu existiria? Né? Para ser brinquedo na mão de um ser espiritual maior, né? Isso não faz sentido. Né? E aí você pode dizer assim para nós, né? Mas se tem um plano, e eu desconheço o plano, porque quando eu encarno, né? O espírito encarnado esquece tudo que foi combinado, não é justo, né? Não é justo comigo. Esqueci o plano, como é que eu vou saber se eu estou dentro do plano ou não? E é aí que vem todo o trabalho de auxílio espiritual, daquilo que nós vamos chamar de subconsciente, de intuição, de momentos na vida do ser que você é empurrado para enxergar determinadas coisas, né? E por aí vai, né? Então você não está desamparado, mas você também não é uma marionete. Né? Eu lembrei dos desenhos infantis, né? Aparecia o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Então, até nos desenhos infantis já tem uma vozinha ali que fala pra gente, né? Tem a vozinha que vai dizer, olha, se eu fosse você, Ricardo, eu pegava esse caminho, né? E eu, muito teimoso, falo assim, não vou pegar esse caminho, eu vou pelo outro. E aí vou construindo efetivamente os meus problemas ou as minhas facilidades. Né? Não tem jeito, né? E você, Ricardo, você começa a explicar de uma forma interessante aí a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Que eu pergunto do desencarne para o plano espiritual, e você começa a explicar do plano espiritual para o reencarnar e assim sucessivamente. E outro ponto que eu achei interessante também, que até dá para a gente abrir o leque quando você fala dos abusos que a gente comete ao longo da vida, né? É natural a gente usar sempre, sei lá, alimentação, bebida, mas existem outros também, né? A pessoa que abusa do corpo, sei lá, pessoa que aí já entra outras questões, né? O cara que tá treinando na academia, se acha o fortão, aí começa a tomar coisa para ficar mais bombadão, mais forte. Pessoa que trabalha demais, né, na vida mesmo, né, dorme pouco, né? Então tem diversas outras formas, né, da pessoa acabar se encurtando essa fase aqui no plano encarnado, né, no plano material. Eu vou responder essa, mas eu vou voltar depois naquele comentário que eu faço o lance inverso, tá? Tem coisas que são materiais, que eu afeto o meu lado material, e você comentou muito bem, mas o problema são os problemas psíquicos que afetam a minha matéria, né? E aí, quando eu falo problema psíquico, eu vou gerar, por exemplo, a questão do estresse. Isso é um problema que mata a matéria e eu não estou percebendo, né? Outro ponto de vista é a ansiedade. Isso mata a matéria e eu não estou percebendo, né? A depressão, isso mata a matéria e eu não estou percebendo, né? Então, são situações onde o psiquismo do ser atua de forma significativa na geração de problemas no corpo físico e que eu não estou muitas vezes me dando conta, né? Então, eu sou tão estressado, amanhã eu tenho um infarto, desencarno, né? Aí chego no plano espiritual lá e vão falar, ô Ricardo, o que você está fazendo aqui? Teu plano era ficar 80 anos lá embaixo, né? Ah, quer dizer que você é estressadinho, né, Ricardo? Foi por conta disso, né?
percebe? Então, são situações que é mais fácil perceber que a bebida está acabando comigo, né, que a comida está acabando comigo, do que perceber que o estresse está acabando comigo, né? Então, são meios que eu estou debilitando o meu corpo físico. E um ponto atrás, né, que eu vou comentar, Arquimedes, é assim, a gente tem a percepção, e aqui está logo na primeira pergunta do Antônio, né, o homem ou o espírito, né, a gente tem sempre a percepção que eu saio daqui, que é o meu lugar, e vou para o plano espiritual. É o inverso. O meu lugar é o plano espiritual, sempre foi, né? Eu só vim de passagem para o plano material. Então, eu começo sempre do plano espiritual, não tem jeito, né? Se eu pegasse um exemplo aqui, né? Imagina que eu sou de Santo André. Aí vou fazer uma viagem, no dia de ontem, por exemplo, eu estava em Sorocaba. Da onde você saiu? Eu saí de Santo André, né? A minha passagem por Sorocaba é só transitória, né? Fui lá fazer alguma coisa, fui passear, fui trabalhar, não importa. Mas para onde você volta? Volta para a minha origem. Qual que é a tua origem? Santo André, né? Ora, se fisicamente eu consigo entender isso, por que do ponto de vista espiritual, eu quero fazer o inverso? Não, eu sou encarnado e vou fazer uma passagem no plano espiritual. Não. Esquece. Você é do plano espiritual e está fazendo uma passagem muito rápida na matéria, né? A tua origem é o plano espiritual, o teu retorno é o plano espiritual. Isso é uma mudança de paradigma, né, me parece, né? É entender que eu saio do plano espiritual, venho para cá e, e volto, né, para lá, né? E já ouvi a gente falar que na verdade não tem o vem para cá, vai para lá. Na verdade tudo é uma coisa só. Na verdade a gente está transitando ali em dimensões diferentes. Mas essa mudança de paradigma desse pensamento muda a regra do jogo, porque às vezes a gente vive com medo de morrer. Parece que não tem morte, né? Nunca vai ter morte, só tem transições. Transição. Viver a vida como um ser humano, querendo acumular, querendo não levar desaforo para casa, querendo ganhar uma discussão, uma briga, porque a pessoa tem que entender o meu ponto. Então, parece que tem um paradigma que é a vida materialista, que é o que é colocado nas redes sociais, e que é totalmente oposto do que Jesus colocou, que não, peraí, a gente tem que perdoar, a gente tem que cuidar do espírito, porque ele é ali o plano correto. Então, é uma mudança de paradigma que muitas vezes é afetado pelo esquecimento, né? O esquecimento, se eu lembrasse disso antes, será que não seria mais fácil? Estou entendendo direito, Ricardo, essa mudança de paradigma que a gente está inserido, a gente está tentando agora, vamos dizer, talvez a encarnação que a gente acorde e fale, olha, né, vamos viver diferente? É isso mesmo, Antônio, você falou bem. É um ponto onde eu tenho que quebrar o paradigma para entender que Jesus lá atrás já dizia que é o espírito, né? O que vale é o espírito, né? Então, enquanto eu estiver materializado, e esse materializado não é encarnado, eu estou falando materializado do ponto de vista psíquico. Enquanto eu só enxergar a matéria, e aqui vocês podem usar como referência o filme do Nosso Lar, porque eu desencarnado, ou seja, no plano espiritual, continuo materializado psiquicamente. Continuo, né? Se vocês assistiram o filme Nosso Lar, o primeiro Nosso Lar, continuo procurando moedas físicas no lamaçal espiritual de um plano espiritual, mas eu estou muito materializado do ponto de vista psíquico. E por que isso se dá? Porque eu só consigo ver matéria na minha frente. Só consigo entender matéria na minha frente. E eu só vou conseguir transformar isso quando efetivamente eu entender que eu sou espírito. E quando eu entendo que sou espírito, e aí eu concordo com você, Antônio, a gente está num momento evolutivo, espiritual, onde vai se descortinando, né, para nós,
o que é ser um ser espiritual, e aí eu vou fazendo essa transformação, mesmo que lenta, no sentido de dizer, opa, peraí, essa transição na matéria, e ela é importante para a minha evolução, ela é simplesmente um ato contínuo do meu ser espiritual. Eu vou pegar o meu exemplo ontem de Sorocaba. Essa minha passagem por Sorocaba, por exemplo, ontem, deixou marcas minhas lá, né? Eu fui a trabalho, fiz reunião, deixei uma ata escrita, percebe? Deixei os próximos passos a serem executados, né? Só que hoje, se alguém me procurar em Sorocaba, eu não estou. Eu deixei um legado lá. Olha só que importante essa visão, né? Porque eu estou nesse momento, do ponto de vista encarnatório, deixando um legado no plano material, e esse legado continua no meu plano espiritual, né? Ele não termina. Então, quando eu consigo entender essa mudança de pensamento, eu começo a enxergar a encarnação de forma diferente, começo a enxergar a morte de forma diferente, a morte física de forma diferente, e começo a me espiritualizar. Esse é o grande passo do ser espiritual, né? E aí tem alguma ligação disso com o reino de Deus que Jesus ele propunha? Porque Jesus falava do reino de Deus, e quando talvez a gente olha com a nossa mente muito materializada, parece que o reino de Deus é um lugar que, se eu pegasse um avião e subisse, eu chegaria no céu, né, no reino de Deus. E a gente ficaria tocando harpas ali, né? E seria tudo maravilhoso. Mas aí, quando a gente começa a olhar por uma iluminação, por uma expansão da consciência, esse reino de Deus, então, na verdade, não é esse lugar material. Qual que é a relação disso com muito do que Jesus falou? Era falando, né, sempre do reino de Deus. Aqui é importante, né, Antônio, a gente voltar 2000 anos atrás, e aqui eu vou fazer apenas uma brincadeira, né? Imagina Jesus falando há 2000 anos, em vez de reino de Deus, que o Wi-Fi da casa do pai estava funcionando bem, né? Não fazia sentido para a pessoa da época, para o intelecto da época, determinada coisa, né? Então, o que é que o intelecto da época entendia ou conseguia enxergar? Que existe um rei, que existe um reinado, que existe um poder, e que para que eu esteja já que, deixa eu só dar um passo atrás, já que Jesus disse assim, meu reino não é desse mundo, porque eu, enquanto ser intelectual, eu só enxergava rei e reinado. Quando ele diz, meu reino não é desse mundo, e o reino de Deus está preparado para vocês, então eu quero ir para esse reino, né? Esse reino é melhor. O reino que eu estou aqui, embaixo da opressão romana, esse aqui eu não quero. Eu quero esse reino que Jesus está falando. Legal. Como é que eu faço para chegar nesse reino? Segue aqui o Sermão do Monte, que é a única coisa que eu consigo associar naquele momento, né? Ora, 2000 anos depois, com o intelecto avançado, com os entendimentos mais avançados, e aí eu vou pegar o exemplo do rádio. De fato, o reino de Deus não é um reino material. Eu posso dizer que é uma camada espiritual, e essa camada espiritual, para ser atingida, depende de uma condição vibratória que você só consegue chegar se evoluído espiritualmente estiver. Não tem jeito, né? Como é que eu quero atingir uma camada vibratória superior se a minha vibração continua na base? E eu só consigo mudar, e aqui eu vou usar um termo tecnológico, né? Eu só consigo fazer uma ligação em 5G
se meu aparelho celular estiver pronto para 5G. Se meu aparelho celular só for de 3G, não adianta eu saber que tenho 5G, que eu não vou conseguir fazer ligação lá. E por quê? Porque a condição vibratória do aparelho não está adaptada àquilo. Então, trazendo para isso, se a camada espiritual de Deus, do divino, está fluindo em 5G, e eu estou no 3G, eu tenho que me adaptar espiritualmente para vibrar em 5G. E eu só consigo fazer isso através do quê? Da evolução espiritual. E como é que eu vou evoluir espiritualmente? Colocando em prática aquele caminho que Jesus disse lá atrás, que está muito ligado ao entendimento da matéria que eu tenho hoje. Né? Compliquei a vida? Eu sempre tento trazer uma explicação ampla dessa, assim, para o plano físico, né? Eu sempre tento trazer um exemplo assim desse sentido. Assim, a nossa dificuldade em absorver esses atributos do espírito, elas estão diretamente ligadas à nossa imaturidade espiritual, no sentido assim, a gente é a primeira camada de frequências que começa a pensar, que começa a raciocinar, né? A gente vem ali, né, dos nossos ancestrais, o homem da caverna, descobre o fogo, a gente começa a evoluir, o cérebro evolui, e a gente começa a entender isso diferente um pouco. Então, a nossa dificuldade, assim, desses atributos, né, que volta a falar lá do amor, né, que a gente tem tanta coisa para cumprir, porque quando a gente fala assim, pô, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meus pais, a gente não está falando do amor do conjunto como um todo, a gente está falando de alguma coisa que a gente deseja ali e tudo mais, mas basta essa pessoa pisar na bola com a gente um pouquinho que a gente já escorrega, já erra. Então, assim, a nossa dificuldade em assumir esses atributos que eu acho que o que prevalece é o amor, né? Mas o amor cristão tá nessa, por conta da gente estar tão embaixo assim nessa camada evolutiva? Eu não diria tão embaixo assim, porque a gente já foi pior, né? Então nós estamos, entre aspas, numa camada intermediária, mas que ainda a nossa incapacidade de enxergar o invisível, vou colocar aqui entre aspas, faz com que a gente se prenda à matéria, não tem jeito, né? Então, eu vou dar um exemplo nesse sentido, olhando o ser espiritual, né? Se eu falar para você que eu vou te dar a possibilidade de ser feliz, e aí eu digo assim, você quer, para ser feliz, uma Ferrari que chega na tua casa amanhã, ou você pratica o perdão comigo, que daqui a 400 anos no plano espiritual, você estará num planeta mais feliz. Não é? Aí você vai dizer o seguinte, mas me dá a Ferrari logo, Ricardo, né? Deixa eu sair com ela aqui, né? Então, infelizmente ou felizmente, né, vou colocar aqui entre aspas, o que a gente enxerga ainda é muito material, né? E trabalhar algo espiritual é algo que eu não enxergo e que eu vou colher lá na frente, né? Eu não consigo, o meu trabalho hoje, só exemplo, né? Se eu estou trabalhando do ponto de vista espiritual para perdoar o Antônio, eu estou fazendo um grande suador aqui, né? No sentido de, olha, eu estou trabalhando comigo, né? Um esforço enorme que vai fazer com que, dentro desse esforço enorme, eu tenha que ir me moldando por uma situação futura que eu só entendo ou imagino que vai acontecer, mas não estou vendo. Então, entre perdoar o Antônio nesse trabalho constante, ao qual eu não sei, ou eu teria que ter fé que vai gerar um resultado, e entre dizer para ele assim, ó, cara, não quero mais te ver na frente, porque é o material, não é? Aí, consequentemente, fica mais fácil, né? Assim, isso que você está falando, só antecedendo o Antônio um pouquinho, é interessante que, assim, até
o que as redes sociais trouxeram para a gente, esse negócio que você está falando, né, o imediatismo que a gente quer para as coisas que a gente deseja, né? Esse negócio da rede social, né, ela é feita para ficar gerando estímulo na nossa cabeça, né, e a recompensa vir rápido, né? É aí que traz o vício, né? E aí a gente, pô, falou em vício, aí lascou, né? Aí que a gente pode achar tudo de novo. Exato, e a rede social ela vem muito nesse lance, né? O quanto eu consigo mostrar a minha ostentação, mesmo que seja fake, né? Mesmo que seja criada, mas que eu mostro uma imagem que eu quero, e é uma imagem sempre material, né? E dá para mim chegar, por exemplo, na rede social, gente, olha, hoje eu quero aqui na rede social expressar que eu estou muito feliz porque eu consegui perdoar o Antônio. Ele vai dizer assim, meu, para com isso, vai. O que você ganhou com isso, Ricardo, perdoar o Antônio? Não, ganhei que a minha próxima encarnação não tenho mais essa dívida. Mas você acredita nisso, Ricardo? Né? Percebe? Então, é muito intangível o trabalho espiritual, da evolução espiritual, versus o que é muito tangível do ponto de vista material. Né? Então, a gente continua nessa camada intermediária que eu havia falado, Arquimedes, a gente continua duelando ou brigando entre matéria e espírito. Então, quando eu entender, né, e aí é o que eu havia comentado anteriormente com o Antônio, quando eu entender que eu venho do plano espiritual, passo pelo material e volto para o espiritual, e que aqui, essa passagem no material é uma criação de legado para mim, a coisa pode ficar mais fácil. Né? Pode E ficar mais aí, simples. uma pergunta nesse duelo, né, entre o material e o espiritual, entre a recompensa a curto prazo e a recompensa a longo prazo. Porque dentro dos nossos estudos, né, a gente acaba vendo o quanto que eu estou num trânsito, você falou no passado, né, aí na verdade não é ficar 2 horas no trânsito que faz eu desencarnar antes, né, se eu ficar estressado ao longo desse tempo, esse estresse acaba gerando uma série de desarmonias e isso pode virar doenças, né, e aí eu queria levar um pouco para esse lado das doenças. Então, na verdade, as doenças muitas vezes vêm por não entender essa, vamos dizer assim, a regra do jogo, e eu cometo faltas na regra do jogo, isso de alguma forma acaba gerando a doença física, ou ao invés de tentar falar aqui, eu vou te perguntar, qual é a relação das doenças físicas que nós temos no nosso dia a dia com essa relação de ser espiritual e o ser material? Boa, essa é uma boa pergunta. E aí eu vou ter que dar um exemplo para que você que está me ouvindo também possa entender, né? Imagina que eu estou numa experiência encarnatória onde eu fumo, né? Consumo o cigarro. A nicotina ela tem um padrão material que ela consegue impregnar no nosso pulmão. E essa impregnação tóxica no pulmão, ela marca o corpo espiritual. Para nós espíritas, ela marca o perispírito. Quando eu desencarno, ou seja, perdi o corpo físico, o meu perispírito vai estar com uma mancha na região do pulmão. Essa mancha na região do pulmão, ela só consegue ser expurgada, ou seja, eu só consigo limpar essa mancha numa outra encarnação para que eu transfira essa mancha para o meio físico, desde que, inclusive, eu não permaneça no vício do cigarro na outra encarnação. Então, exemplo, mantendo esse meu exemplo, eu estou com uma mancha no meu perispírito, ao eu encarnar, eu vou já trazer a condição, por exemplo, de bronquite ou de broncopneumonia ou de pneumonia. Então, existem doenças físicas que, na realidade, são transferidas do perispírito para o corpo físico com o objetivo de expurgo.
com o objetivo de limpeza do corpo perispiritual. Esse é um caso. Ah, Ricardo, então todo mundo que tem bronquite é por conta disso? Não, eu não disse isso, mas eu disse que existem doenças físicas que são possíveis de serem expurgo da minha transferência perispiritual para o corpo físico nessa encarnação. Existem doenças físicas que eu crio, né? Como, por exemplo, o alcoolismo vai gerar um problema no meu fígado, ou no meu rim, ou em qualquer outra parte do meu corpo físico. E existem doenças físicas que eu não me dou conta que estou criando. Então, eu vou citar um exemplo bastante simplista. Imagina o seguinte, que eu tenho um compromisso importante nessa manhã, já sabia do compromisso importante e não acordei com o despertar do relógio. Ao não acordar com o despertar do relógio, eu me dou conta que estou atrasado. Então, observa que eu não acordei com o despertar do relógio e eu estou atrasado. Isso eu não consigo mudar mais. Isso eu não consigo mudar. Aí eu pego meu carro, vou sair atrasado e imagina que o farol, né, o semáforo de trânsito que está no final da rua, ele tem 3 possibilidades, né? Vermelho, amarelo ou verde. E claro, como eu estou atrasado, o que é que vai acontecer? Vai dar o vermelho. Eu também não consigo atuar no semáforo. Só que quando eu paro o carro, eu crio um tormento psíquico em mim. Por que que eu levantei atrasado? Por que que o farol está vermelho? Por quê? E 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 aí eu vou começar a gerar culpa em mim. Ah, eu não vou conseguir. Imagina que fosse uma entrevista de emprego, eu não vou conseguir chegar na entrevista de emprego, eu sou incompetente, eu sou. E aí eu vou entrar, por que que Deus está fazendo isso comigo? Vocês estão entendendo a construção psíquica que eu estou fazendo? E isso vai afetar diretamente o meu corpo físico, gerando até uma possibilidade de doença, num assunto que, se eu aceitasse que eu perdi a hora, nada disso teria acontecido. Era só aceitar, perdi a hora. Estou atrasado. Mas não, né? Eu vou acumulando e vai chegar um momento que essa panela de pressão vai explodir. Então, se eu tiver um olhar diferente do ponto de vista de vida espiritual, né, eu vou gerar uma qualidade de vida física para mim muito diferenciada. Eu dei um Google rapidinho aqui, né, usando esse exemplo que você comentou, né, foi ver quanto um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros d'água, né? O quanto que demora, né, para a gente se limpar e se purificar dessas impurezas que a gente acaba se expondo, né? E, Ricardo, como que a doutrina espírita ela pode auxiliar no tratamento, né, dessas doenças, tanto do corpo quanto do espírito, né? Porque tem comportamentos nossos que acabam afetando o espírito também. O Arquimedes aqui, o Espiritismo pode nos auxiliar primeiro no entendimento do que é a vida espiritual, né? Eu acho que o Espiritismo é a doutrina mais clara no sentido de o que é a vida espiritual. As outras religiões, elas são muito dogmáticas com relação ao espírito, né? Então, essa construção dogmática faz com que eu entenda que o espírito, que a vida pós-morte, ela é uma condição de salvação ou não, e não é isso, né? E aí é que o espiritismo vem trazer uma visão do que é a vida espiritual efetivamente. Então esse é o primeiro ponto. Como é que o espiritismo nos ajuda? É no entendimento do que é a vida espiritual. E o segundo ponto que o espiritismo nos ajuda é no sentido do que é que eu devo fazer do ponto de vista de transformação do meu ser. Ou seja, através do meu autorreconhecimento,
eu consigo estabelecer em que parâmetro eu estou, qual é o parâmetro que eu deveria estar, e quais são os movimentos transformatórios que eu tenho que fazer para chegar naquele ponto que eu deveria estar, né? E aí a evolução fica sensacional, porque se eu realmente trabalhei essa transformação, ao chegar no ponto que eu tinha colocado para mim como meta, né, vou usar um termo profissional aqui, ao chegar naquele ponto como meta, eu estou numa nova condição evolutiva, ao qual eu vou conseguir me enxergar nessa nova condição e vou perceber que eu deveria estar num outro parâmetro. E, consequentemente, vou ter que continuar um processo de transformação para atingir essa nova condição. E aí vem aquilo que Paulo de Tarso nos diz, né? Um homem novo a cada novo dia, né? Um homem novo a cada novo dia. É essa constante transformação diária que vai me tornar um ser espiritual melhor, né? Então, tudo isso o Espiritismo consegue nos dar, né? Eu até anotei aqui, né? Então, uma doença, ela eventualmente pode ser um expurgo, né? De um expurgo aqui de alguma coisa que eu fiz. Pode ser uma desregulagem física que eu fiz aqui agora nessa vida. Pode ser um pouco desse tormento psíquico que eventualmente eu posso gerar. Ou pode ser até algo ligado a um plano maior, independente de qual foi a motivação, né? Pode ser vários motivos. Eu tomar consciência disso, eu entender isso, e eu começar a plantar coisas diferentes a partir de agora, seria o caminho, né? Eu entender que, né, se eu tô com algum sofrimento, se eu tô com algum problema, tem uma causa, logo, o que eu faço com isso agora? Eu não posso voltar e falar, nossa, na outra vida eu não deveria ter fumado, mas eu posso, talvez agora, fazer algo diferente, né? Nessa linha? É isso mesmo. E aí vem o ensinamento do Chico, né? Que você não pode mudar o que passou, né? Mas você pode começar de uma forma diferente para mudar o futuro, né? Literalmente é isso. Então, se eu descubro que o cigarro está me fazendo mal, eu não consigo voltar para não colocar o primeiro cigarro na boca. Já foi, né? Não teve jeito. Mas consigo, a partir de agora, fazer uma transformação para poder minimizar os impactos que o cigarro me fez. E assim a gente vai levar para qualquer esfera, né? Se eu estou com raiva de alguém, eu não consigo voltar ao ponto de origem ao qual eu fiquei com raiva, mas consigo retirar esse sentimento de mim através de um processo construtivo de eliminação da raiva, porque eu sei que a raiva vai me fazer mal do ponto de vista físico em algum momento, né? Então, sem contar do ponto de vista espiritual, mas, enfim, a hora que eu consigo enxergar todo esse movimento, eu vou trabalhando constantemente a minha transformação, né? Ou, e aqui é um ponto importante, assumindo a responsabilidade e risco de prejudicar de forma consciente o meu próximo ciclo encarnatório, né? Não tem jeito. E tudo isso, Ricardo, no começo você acabou mencionando a palavra escola rapidinho, né? De dar aulas em escolas. A gente acabou aprendendo muito isso em escolas, né? Na verdade, quem quiser entender um pouco mais, quer aprofundar, porque acho que esse tema aqui daria para cada parte ali a gente ficar horas e horas, como é que a gente começa a viver a vida mais como um espírito encarnado. Existem escolas, o que é uma escola de iniciação, né? O que são essas escolas para quem quer entender um pouco mais a vida como espírito? Legal, Antônio. E aqui eu só vou remeter um pouco a Kardec, que a visão de Kardec é espírita, instruí-vos e amai-vos, né? Esse é o grande ponto. Ora, com base nisso, então, as escolas iniciáticas espíritas, elas tendem a apresentar, do ponto de vista do intelecto, o que é a vida espiritual, o que é o autoconhecimento, o que é a autotransformação. Isso é uma escola iniciática que não está voltada apenas e tão somente à religiosidade, mas sim à característica do ser.
E a escola iniciática, ela te dá ferramentas que você pode colocar em uso na sua autotransformação, que vão te auxiliar a poder se identificar em determinadas coisas e vão te auxiliar no sentido de construir um processo evolutivo contínuo. Isso tudo a gente tem dentro da nossa doutrina, e especificamente dentro do grupo espírita ao qual nós pertencemos, né, que é a Aliança Espírita Evangélica. Nós temos o que a gente chama de Escola de Aprendizes do Evangelho, que é uma escola iniciática, que vai fazer com que, além de trabalharmos o conhecimento, vamos aprender a trabalhar a moral, a trabalhar o sentimento, mas baseado em quê? No meu autoconhecimento e na minha autotransformação. Esse é o caminho da escola iniciática. E se você que está me ouvindo aqui quiser saber onde é que tem uma escola de aprendizes do Evangelho, é só entrar nos nossos sites, tanto das casas espíritas quanto da Regional ABC da Aliança Espírita Evangélica, você vai ver que sempre existirá uma escola de aprendizes começando. E é uma jornada de conhecimento, de sentimento, de evolução do ser. Eu daria até para profetizar que bem-aventurados os que buscam a escola, porque eles encontrarão talvez essa frequência, ou conseguirão construir essa frequência dentro de si para que a gente tenha vidas melhores, para que a gente tenha futuros melhores, né? Muito bom o papo, né? Quimed, tem mais perguntas aí? Não, acho que não. Acho que a gente, né, termina por aqui. Só sempre a gente costuma pedir, Ricardo, que se você tiver alguma dica, né, além dessa dica perfeita que você deu de procurar, né, encontrar uma escola de aprendiz do Evangelho, algum conteúdo, alguma palestra, algum filme, algo que remeta a esse assunto que a gente passeou. Você comentou sobre o filme, né, que te trouxe uma reflexão. A livre escolha, cara, um livro, um filme, uma palestra, você tem alguma coisa para indicar para gente? O que eu vejo dentro do conceito que nós trabalhamos aqui, o filme Amor Além da Vida, ele é importante porque ele vai trabalhar, para que você possa assistir, né? Ele vai trabalhar o psiquismo do ser, ele vai trabalhar a vida espiritual pós-morte, né? Pós-morte física, ele vai trabalhar a condição perispiritual do ser, o quanto eu consigo me moldar. Ele vai trabalhar a materialização mesmo no plano espiritual, ou seja, aquilo que eu estava obsessivamente pensando enquanto encarnado estava, o quanto eu continuo obsessivamente pensando quando estou no plano espiritual e quais são os impactos que isso me faz. É um filme, como eu falei, que já tem um certo tempo, mas que é fácil de encontrá-lo aí nos streams da vida e acho que é um filme interessante nesse processo de entendimento do ser espiritual e do ser material. Você tem bastante conteúdo também publicado, né, Ricardo? Você tem algum lugar, assim, que acaba falando mais sobre o assunto? Vira e mexe a gente vê palestras suas ou evangelhos seus. Eu tenho um trabalho efetivo todos os domingos, às 20 horas e 30 minutos, na minha página do Facebook, que é o Evangelho no Lar, ao qual a gente vai trabalhando determinados temas também que vão aparecendo, mas também na minha página do Facebook, a gente vai ter conteúdos lá de palestras que eu dei, até do ponto de vista do que a gente chamou num período de vivência doutrinária. Então, dá para pesquisar lá na minha página do Face, tá? Tá tudo lá gravado. Como que tá teu nome lá, Ricardo? Ricardo ponto Augusto Michelin, esse é o meu endereço do Face, tá? Mas depois eu posso passar certinho para o Antônio e a gente pode publicar aí. Fechado. Muito, muito, muito obrigado, Ricardo, pelo seu tempo, por essa manhã. Vai para o ar só outro dia, mas foi muito bom aqui o nosso papo. Alguma mensagem final para as pessoas?
A mensagem final que eu gostaria de deixar para você que ouviu esse podcast sobre homem e espírito é que, enquanto ser espiritual, nós somos a essência divina. E enquanto essência divina, por onde quer que passamos, a gente pode deixar o rastro de luz, de amor, de esperança, de fé. Se eu tiver consciência que eu sou tudo isso, a nossa trajetória será muito mais suave e feliz. Um abraço a todos, um forte beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade. Bom, dá para pegar essa frase aqui e emendar outro podcast já na sequência. Muito obrigado. E comentários finais aqui, para você que está assistindo, de praxe aqui, né? Deixa o seu like, siga, ativa o sininho, dependendo de qual plataforma que você está vendo, a gente acaba soltando em algumas plataformas esse podcast. Comentários e dicas também é relevante para a gente entender como cada vez mais a gente, né, traz pessoas e gera conteúdos relevantes para toda a comunidade. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.